Quando a gente pensa num tribunal, logo vem à mente a imagem de um duelo, né? De um lado o autor, do outro o réu. Mas a verdade é que existe todo um ecossistema complexo ali dentro, com outras figuras essenciais que garantem o equilíbrio e a justiça do processo. Hoje, a gente vai entender quem são esses guardiões. E essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Quem é que manda de verdade num processo civil? A resposta, olha, pode ser bem mais complexa do que parece à primeira vista. Envolve uma rede de pessoas com papéis muito bem definidos. Para a gente entender essa dinâmica, vamos passar por alguns pontos-chave. Primeiro, vamos mergulhar nos poderes e deveres do juiz. Depois, a gente vai ver o papel do Ministério Público. E, por fim, vamos desvendar as funções essenciais da advocacia e da defensoria pública. Ok, vamos começar com a figura que muita gente pensa que é a mais poderosa de todas, o juiz. A lei, de fato, dá a ele a direção do processo. Mas, como a gente vai ver, a visão mais moderna enxerga esse papel de um jeito bem mais colaborativo e equilibrado. A letra da lei é bem direta. O artigo 139 do Código de Processo Civil diz que o juiz dirigirá o processo. Essa palavra, dirigir, tem um peso enorme, né? Sugere um controle quase que absoluto. Mas será que na prática é bem assim? E aqui a história começa a ficar mais interessante. O jurista Alexandre Freitas Câmara, por exemplo, critica essa visão. Ele diz que o juiz não é o timoneiro do processo, sabe? Aquela pessoa que conduz o barco sozinha. A visão atual é de um processo onde o juiz e as partes constroem juntos o resultado final. Então, o ponto crucial é que a função do juiz vai muito além de simplesmente dar ordens. O papel dele é gerenciar o processo para que ele seja, digamos, um campo de jogo justo, eficiente e que respeite os direitos de todo mundo que está ali envolvido. E o próprio artigo 139 detalha esses poderes de gestão. O juiz tem que garantir tratamento igual para todo mundo, cuidar para que o processo não se arraste por anos, impedir abusos e, um ponto fundamental, tentar fazer com que as partes cheguem a um acordo, sempre que for possível. Um poder bem específico que mostra essa gestão mais flexível é a chance de dilatar os prazos, ou seja, de estender. E aqui tem um detalhe muito importante. A lei permite aumentar os prazos, mas proíbe diminuir, justamente para proteger o direito de defesa. Esse exemplo deixa tudo muito claro. Pensa só, num caso super complexo, com milhares de páginas de documentos. Seria totalmente injusto não dar mais tempo para a defesa se preparar, né? O juiz pode e deve intervir para reequilibrar a balança, garantindo que os dois lados tenham as mesmas armas. Tá, mas e se o caminho não for tão óbvio? Aí entra um princípio fundamental do nosso direito, a vedação ao non liquet. O que isso quer dizer? Basicamente que o juiz é proibido de não decidir. Não existe a opção dele dizer, olha, não sei, ou a lei não fala sobre isso. Então, o que ele faz? Se a lei não tem uma resposta, ele precisa buscar em outras fontes, como a analogia ou os costumes. Se o problema for falta de provas, ele tem que aplicar as regras que definem quem tinha a obrigação de provar cada fato. O que não pode é deixar o caso sem uma decisão. Certo, então já entendemos o juiz como um gestor do equilíbrio. Mas ele não está sozinho nessa. Vamos conhecer agora o nosso segundo guardião, o Ministério Público. No processo civil, ele não é um acusador, mas sim um fiscal da ordem jurídica. A função dele é garantir que a lei seja cumprida, especialmente em casos que interessam a toda a sociedade. Pensa em processos que envolvem crianças, adolescentes ou questões ambientais e de consumidores. O MP é basicamente a voz do interesse público dentro do tribunal. Agora, vamos olhar para duas instituições-chave que atuam na esfera pública. Os nomes são parecidos e às vezes confundem. Advocacia Pública e Defensoria Pública. Mas as missões delas são bem diferentes, viu? Cada uma representa um lado da sociedade. Vamos entender isso direitinho. Com esse quadro, a diferença fica bem clara. De um lado, a gente tem a Advocacia Pública, que são os advogados do Estado. Eles defendem os interesses da União, dos estados, dos municípios. Do outro lado, a Defensoria Pública, com a missão crucial de defender os cidadãos que não têm dinheiro para pagar um advogado. Vamos focar um pouco mais na defensoria, porque a missão dela é um pilar da nossa democracia. É ela que garante que a justiça não seja um serviço só para quem pode pagar, mas um direito fundamental de todo e qualquer cidadão. A defensoria, na prática, transforma um direito que está lá na Constituição em algo real, palpável. Sem ela, o acesso à justiça seria só um privilégio e não um direito universal,
o que deixaria milhões de pessoas completamente desamparadas e sem voz no sistema. Então, voltando à nossa pergunta lá do início, a justiça não é simplesmente dirigida por uma única figura. Ela é, na verdade, construída por um conjunto de atores. O juiz gerencia, claro, mas o equilíbrio do processo depende também do olhar atento do Ministério Público e do trabalho essencial da advocacia e da Defensoria Pública. Cada um deles é, à sua maneira, um guardião do processo.